Estou aqui para responder as perguntas que me foram enviadas para o Antônio Júnior Responde, né? Que eu pedi para vocês me enviarem e eu recebi várias perguntas aqui. Estarei respondendo uma por vídeo, não todas em um vídeo só. A primeira pergunta que vou responder é esta que vai aparecer aqui em cima. Antônio Júnior, quanto tempo faz que você trabalha na escola Professora Ana Bueno? Eu trabalho lá desde 2013. Entrei primeiramente como porteiro à noite de uma faculdade à distância que tinha lá, que se chamava Uniararas. Infelizmente, ela fechou, mas eu trabalhei um tempo à noite e aí eu trabalhava à noite. Aí a Virgínia me contratou para trabalhar de manhã. Aí eu fiquei um tempo trabalhando à noite e de manhã. Só que depois a faculdade Uniararas se encerrou aqui em Cambuí e eu fiquei só de manhã. Então já fazem 12 anos que trabalho na portaria da Escola Professora Ana Bueno e amo trabalhar lá e torço para que eu trabalhe por muitos anos ainda. Muitas pessoas têm curiosidade sobre isso, sobre a minha sexualidade, perguntando se eu sou IAG. IAG é gay ao contrário, né? Falar assim para não ficar muito exposto. O que vocês acham? Eu tenho 2 filhos, muitos ficam em dúvida por isso. Vou estar respondendo isto também nas próximas perguntas, porque chegou pergunta sobre isso. Mas primeiramente será sobre a minha sexualidade. Sim, sou gay desde que nasci, porque a gente não vira, a gente nasce. Então, a minha sexualidade é homossexual. Sou gay e estarei respondendo como casei, mas você é gay, como você casou, como você teve filhos. Estarei respondendo nos próximos vídeos. Se você está curioso, assista e você saberá. Então, mais uma pergunta do Antônio Júnior respondida a todos. Se eu tenho animal doméstico? Sim, tenho uma pincher de 12 anos. Ela é da idade do meu filho, que eu, a comprei assim que ele nasceu. Ela está com 12 anos. Já tive vários animais. Já tive 2 cachorros, até tenho foto deles ali. O Sansão, que já morreu. O Josh, que já morreu. A Polly Beck, que já morreu. Esta que eu tenho é a Polly Lance, o nome dela. Então já perdi vários cachorros, já tive vários cachorros que já morreram, já tive peixe, já tive coelho, já tive garnizé, já tive hamster, já tive coelho, eu já falei, já tive gato, enfim, já tive muitos animais. Eu amo os animais e então já tive muita coisa que vocês nem imaginam. O que mais que eu já tive? Maritaca, já tive canário da terra, que são animais que não se deve ter em casa, né? E no momento estou com a minha pincher de 12 anos, a Polly Beck. Nossa, não sabia que tinha filhos. Fiquei sabendo que tem. Como chama e quantos anos tem? Então, tenho um casal de filhos, o Emanuel e a Helena. O Emanuel está com 12 anos, completa 13 agora em maio. Completa 13 em dezembro, em maio sou eu. E minha filha Helena está com 10 e completa 11 anos em setembro. Tenho um casal de filhos lindos, que eu amo muito, que é a razão do meu viver. Pergunta respondida. Sim, sou pai. Estou respondendo agora uma pergunta meio sinistra. Antônio, se você é IAG, como você conseguiu ser pai? Então, me casei, né? Não vou entrar nesse assunto também, não. Consegui ser pai porque acredito ter sido um propósito de Deus para a minha vida. Eu fui casado com mulher por 7, namorei 2 anos e fui casado por 5. Então convivi, com a minha ex-esposa por 7 anos. E consegui ser pai. Consegui, Deus de certo estava nos propósitos dele de eu ser pai mesmo sendo gay. A minha eu não quero entrar neste assunto agora, depois eu gravo contando porque tem perguntas sobre isso também. Então eu consegui ser pai, consegui, fazê-los, graças a Deus. Sou muito feliz por isso, por tê-los. Em nenhum momento usei a minha mulher para isso também. Eu vou contar para vocês porque tem mais perguntas relacionadas a isso. O povo, ficou com medo de perguntar não, e eu vou responder. Porque eu sei que tem muitas curiosidades das pessoas, que as pessoas têm vontade de chegar e me perguntar e não perguntam. Então, Antônio, chegou SMS, ai, meu Deus, mensagem ou notificação de um dos seus apps no seu Xiaomi. Confira assim que puder. Então tá respondido. Eu sou pai e gay. Júnior, qual país você conhece e qual país você ainda não conhece que você gostaria de conhecer? Então, infelizmente, não conheço nenhum país ainda, só o Brasil mesmo, que é o país onde vivo.
Sonho em conhecer os Estados Unidos, onde eu tenho uma irmã que mora lá. Sonho em conhecer o México, Portugal, né, que não sei, pela história, acho muito interessante conhecer. Tenho vontade de conhecer o Japão, a China. Estes são os países que eu tenho vontade de conhecer e, se Deus quiser, hei de conhecer. Nos Estados Unidos, quero conhecer os Estados Unidos indo na Disney, levando os meus 2 filhos. E a minha irmã mora bem próximo ali. Minha irmã mora na cidade de Wellington, que é uma cidade bem perto de Orlando, onde fica a Disney. Então é facinho. Ela falou que eu indo pra Disney, né, ficando em um hotel lá, dá pra mim ir visitá-la. Então, pelos Estados Unidos, México, Portugal, Japão, China e acho que são esses países. Pergunta respondida. Chegou. Vamos lá responder mais uma pergunta muito polêmica aqui do Antônio Júnior Responde. Gostei muito desse bloco, fico muito feliz a todos vocês que me enviaram as perguntas. E podem continuar enviando, que eu vou gravando e postando aqui pra vocês. Agora esta é bem polêmica. Antônio Júnior, você sendo gay, jamais poderia ter filhos de sangue. Pretenderia adotar ou fazer alguma coisa? Então, eu me casei com 28 anos. Nesse tempo, eu não tive relacionamento com nenhum homem, com nenhuma mulher. Aí comecei a frequentar a igreja, né, como eu já disse, e lá conheci. E Deus me deu filhos por ela. Né, com ela, acho que, como eu disse, era um propósito dele. Se caso eu não tivesse ido na igreja, não tivesse casado, eu acho que se eu tivesse conhecido um outro rapaz, nós teríamos adotado sim, porque eu sempre quis ser pai. Mas como Deus me deu, né, que acho que estava no propósito dele ser pai de filhos do meu sangue, eu fico muito grato a Deus, agradeço muito, e peço para que ele me dê sabedoria, né, inteligência, para que eu possa saber educá-los certinho. E eu também corri o risco de não poder ser pai, por ter feito 2 cirurgias de varicocele. Varicocele são varizes no testículo. Nem me deu quando adolescente, operei, ela chegou a voltar, operei novamente, e o meu médico urologista, Dr. Luiz Antônio, disse que eu poderia ficar estéril. E eu não cheguei a fazer o exame de espermograma, para saber se eu tinha o meu esperma vivo. E eu não fiz, e graças a Deus, depois de um certo tempo que eu já estava com a Larissa, com a minha ex-esposa, põe aí o pip em cima do nome dela, eu consegui, né, ter filhos. Para mim também foi como se fosse um milagre que aconteceu na minha vida. Era propósito de Deus mesmo ser pai, porque eu poderia, né, ter ficado estéril e não fiquei. Pergunta respondida. Juninho, o que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Nas minhas horas vagas, eu gosto de gravar vídeos, né, pro TikTok, editá-los. Gosto também de gravar vídeos pro YouTube, que eu tenho um canal, o canal Antônio JR. Gosto de dançar, ouvir música, faço aulas de atuação, gosto de atuar, né, como ator. Já ensinei uma peça, um monólogo, que se chamava Sérgio. E agora fui convidado para fazer parte de uma peça em Córrego do Bom Jesus. Logo, logo estarei indo lá fazer o teste. E faço as aulas de atuação com o Diogo Rezende, que é um teatro livre, que não exige muito da gente, assim, que aqueles diretores que cobram, faça isso, haja como isso. Lá não, lá você fica à vontade, você é você mesmo, sendo um personagem que ele te passa, sendo você mesmo, podendo coçar quando dá vontade, se estiver suando, tudo que você estiver, pode dar umas improvisadinhas no texto, entendeu? É muito legal. E são isso que eu gosto, são essas atividades que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Júnior, você é filho único ou tem mais irmãos? Eu tenho mais irmãos. Eu tenho o Venâncio, a Simone, a Soraya, a Michele, o Kleber e a Andréia. Tenho mais 6 irmãos. O meu irmão Venâncio e a minha irmã Soraya moram aqui em Cambuí. Tenho 4 irmãos por parte de pai, que é do meu pai com outra mulher, que é a Simone, a Soraya, a Michele e o Kleber. A Michele mora em Santa Rita do Sapucaí, a Simone em Wellington, Flórida, nos Estados Unidos, e o Kleber, acredito que está aqui no Brasil, morando em Vitória, no Espírito Santo. E a minha irmã Andréia mora em Socorro. Essa minha irmã Andréia de Socorro é uma filha que meu pai teve com uma mulher, né, não sei como se dizer, aqui em Cambuí antigamente tinha uma zona. E meu pai, né, muito descabeçado, muito louco por mulheres, frequentava lá, sabe? E acabou engravidando uma das moças que trabalhava lá.
E ela foi embora grávida dele. E depois de um certo tempo, a mãe dela contou para ela quem era o pai dela. E ela veio aqui em Cambuí conhecer o nosso pai. Quando ela chegou, foi assustador. Ela era a cara do meu pai. Então, esta é uma irmã minha. Eu acho que a mãe dela chama não é Landinha, não. Não me lembro o nome agora. Acho que Landinha mesmo. Não me lembro. Então, tenho 6 irmãos comigo, 7. Essa daqui é bem polêmica. As pessoas tiveram coragem e ó... Antônio Júnior, se você sabia que era gay, por que casou com mulher? Estava com o intuito de enganá-la? Vamos lá. Em nenhum momento eu estava com o intuito de enganá-la. Eu frequentava uma igreja evangélica há um certo tempo. E lá eles pregam sobre libertação de vícios, de droga, de bebida, de homossexualismo, enfim, em várias áreas. Prostituição. E eu acreditei muito nisso. Eu firme lá, apareceu uma moça lá que se interessou por mim, eu me interessei por ela. Eu com todos aqueles ensinamentos na cabeça, acreditei, falei, vou me casar, vou ser um homem hétero, vou conseguir levar adiante. Só que chegou um certo tempo que eu não estava mais conseguindo. E acabei me separando. Eu vou contar isso em uma próxima pergunta que também fizeram. Então, eu acreditava muito na libertação. E eu casei acreditando. Falei, vou ser liberto, não vou ter desejos e vai dar tudo certo. E realmente eu pude ver que libertação para homossexualismo não existe. Existe para drogas, bebidas, prostituição. Mas o desejo que eu tenho, né, pelo mesmo sexo, isso é uma coisa genética em mim. Os espíritas acham que a gente é mulher reencarnado em corpo de homem. Sabemos lá. Então, eu não a enganei, não casei com o intuito de enganá-la. Eu realmente acreditava na libertação e era isso. Então, não casei com o intuito de enganá-la, eu acreditava na minha libertação. Mas, depois que eu pude ver, que eu pude entender que para isso não tem libertação. A gente nasce assim e morre assim. Era isso. Em nenhum momento eu casei com o intuito de enganá-la. Eu acreditava que realmente fosse dar certo, né? Pelos ensinamentos da igreja. Deve ter sido um baque muito grande para sua esposa saber que você era gay. Como ela se comportou e como foi que realmente aconteceu a sua separação? Vamos lá para a pergunta, para a resposta? Então, realmente acredito que tenha sido um baque muito grande para ela, claro. É que foi assim, a gente estávamos vivendo bem, até tudo certinho, eu nunca traí, né? Sempre lutando contra os desejos, orando lá na igreja, chorando no altar, pedindo para que Deus me libertasse. Só que chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer nada com ela, relacionado a sexo. E ela foi ficando sentida, achando que eu estava perdendo o desejo por ela, né? Por ela, né, às vezes ter engordado um pouquinho pelas gravidez, mas não era. E aquilo foi me sufocando, chegou uma hora eu contei pra ela. Falei, deixa eu te contar porque eu tô ficando muito sufocado, não tô aguentando mais. Tipo, que está te enganando, mas como eu disse, nunca enganei, né? Aí cheguei e contei pra ela. Ela chorou bastante, eu também chorou, só que ela me abraçou, morou comigo ainda mais alguns anos, sabendo. Ela ainda, por estar lá na igreja e as pregações lá, ela acreditava que eu poderia ser liberto e eu também. Aí fui vendo que não dava mais certo, porque eu não estava conseguindo lutar contra os desejos e ela vivendo infeliz. Ela pegou, me deu um abraço, chorou, disse que estava indo embora com meus filhos, né, para que eu fosse feliz e seguisse o que eu realmente era. Mas me separei já faz 9 anos, no momento não encontrei ninguém, não me preocupo com isso de ficar correndo atrás de pessoas. Se um dia aparecer uma pessoa que me atrai, realmente eu pretendo ter um relacionamento. Foi isso. Acredito que tenha sido um baque muito grande para ela, mas como ela era uma pessoa de Deus, Deus deve ter confortado o seu coração. Ela me entendeu, né, por ser uma mulher de Deus, tem, né, a sabedoria de Deus. Fico muito feliz, muito grato a ela. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida e será eternamente por ter também me dado os meus filhos, que são meus maiores presentes. É isso que aconteceu. E foi assim que separou. Para mim foi muito triste ver essa casa vazia, sem ela, sem meus filhos, sem nada. Ela levou tudo, fiquei só com uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Mas graças a Deus, hoje em dia já tenho minha casa imobiliada. Meus filhos já sabem da minha sexualidade, me entenderam, me amam do mesmo jeito. E estou aí. Mais uma pergunta respondida. Certeza que foi um baque grande para ela, né? Mas como eu disse, por ser uma mulher de Deus, ela superou logo. Vamos lá responder mais uma pergunta para o Antônio Júnior Responde.
Antônio, seus pais sempre souberam que você era gay? Com quantos anos você contou? Então, meus pais não sabiam que eu era gay, porque eu nunca cheguei a contar. Não sei se eles desconfiavam de alguma coisa, acredito até que não. Eu contei com... Eu me casei com 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 32, 30. Acredito que eu tenha contado pra eles, assim que encerrou meu casamento, eles queriam saber o porquê. Porque eu com a minha ex... Antônio, chegou SMS, mensagem... Porque eu com a minha ex até que vivíamos bem. E, de repente, né, o casamento acabou, eles quiseram saber o porquê. Aí eu tive que contar para minha mãe. Contei para minha mãe, junto de um psicólogo, porque eu estava meio sem coragem de contar. Imagina o quanto eu sofri todo esse tempo, né? Até meus 33 anos, 33, 34, sendo gay escondido, assim, né? Sentindo os desejos, vivendo oprimido dentro de um armário e não podendo, né? Falar. E porque também eu fiquei um tempo acreditando na libertação, que eu seria liberto. Então... Aí juntou mais isso ainda que fez eu alongar mais meu tempo em contar sobre a minha sexualidade. Contei mais ou menos, como eu disse, aos 34 anos, né? Porque eles queriam saber qual era o fim do casamento. E para os meus filhos eu contei agora, acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Meu filho já estava com 11, minha filha com 9. Eles sempre me interrogando o porquê que eu e sua mãe tínhamos nos separado. E que a mãe deles falava, né? Que um dia eu contaria o real motivo. E aquilo também começou a me sufocar. Eu peguei um dia, sentei eles ali na mesa e contei explicando tudo certinho. Vou contar aqui pra vocês também que tem perguntas relacionadas a isto. Então é isso, mais uma pergunta respondida para o Antônio Júnior Responde. Demorei para me assumir, assim para todos. Juninho, diga-nos aí qual o seu maior sonho. Vamos lá, um dos meus maiores sonhos é conhecer a Disney, levar os meus filhos para a Disney, conhecer os Estados Unidos e quando eu estiver lá, chegar na casa da minha irmã que mora ali pertinho, na cidade de Wellington, bem próximo de Orlando, onde fica a Disney. Então um dos meus maiores sonhos é viajar para os Estados Unidos com os meus filhos e ir na casa da minha irmã. No momento, este é um dos meus maiores sonhos. Mas também o que eu estou querendo muito no momento é dar uma reforminha na minha casa por fora, né? Arrumar algumas infiltrações, rachaduras, pintar a casa, deixar uma casa bem bonita, né? Bem arrumadinha. E também o meu carro, ele não tem ar-condicionado nem vidro elétrico, porém ele tem direção hidráulica. Se eu tivesse um dinheiro a mais, colocaria um ar nele, uns vidros elétricos, mandaria dar uma catada na pintura, assim, repintar todo, né, dar uma polida, deixar o carro bem arrumadinho, do jeito que eu quero, porque o carro era do meu pai e ficou para mim, então eu não quero desfazer dele. Então esses são os meus maiores sonhos no momento. Mas o que eu mais peço a Deus é só saúde. Quero saúde. O resto, se vier, vai acontecer. Eu estou jogando aí uns joguinhos, quem sabe se eu ganhar eu vou realizar os meus sonhos. Pergunta respondida? Júnior, como foi a reação dos seus filhos quando você contou para eles da sua sexualidade? Então foi assim, nós estávamos tomando café da tarde e meus filhos a minha filha começou a me questionar sobre por que eu tinha separado de sua mãe. Aí eu fiquei meio assim, Helena, papai não queria falar isso já. Ah, conta, papai, o que tem? Conta. E eu já estava sentindo que estava na hora mesmo de contar. Eu chamei o meu filho Emanuel, que estava na sala, ele veio, sentou na mesa, eu contei. Falei, então papai vai contar uma coisa que é um pouco meio forte. O porquê realmente o papai separou da mamãe. Então, o papai separou da mamãe porque o papai Primeiro eu preparei bem, assim, já não foi nesse baque que eu tô falando aqui. Porque o papai é gay. Então ela falou, nossa senhora, tô abalado. Eu falei, então, mas é assim, o papai, aí eu contei tudo, né, que eu nasci assim, que eu me casei porque eu acreditava na libertação, e que eu tê-los foi um dos maiores presentes da minha vida, que eu sempre quis muito ser pai, e que a partir daquele momento que eu estava contando que eu não ia mudar, né, que eu ia continuar sendo um pai atencioso, amoroso, que eu não ia me desmunhecar, começar a falar mole, porque isso aí não é. Isso aí vai de cada um. Tem gays que são mais afeminados, tem gays que não são tão... Eu sou um gay que acredito que não sou muito afeminado. Pode ser que eu tenha alguns trejeitinhos, mas não sou. Aí falei pra eles que não ia mudar, que eu ia continuar amando eles do mesmo jeito, que eu não ia arrumar ninguém pra mim no momento, só se um dia aparecesse. E expliquei tudo certinho. Eles choraram um pouco, vieram, me abraçaram. Eu falei, e aí, vocês vão continuar me amando? Eles falaram, claro, papai. E aí me abraçaram, me beijaram. E desde este momento eu me sinto mais feliz, porque agora eles fazem algumas brincadeirinhas comigo, sabe, assim, tirando sarro. Eu não ligo, não. Até vou gravar um vídeo um dia
fazendo isso aqui, que tem um vídeo, um canal que eu acompanho de um pai gay que eu acho bem legal, tá bom? Então foi assim que aconteceu. Eles reagiram, choraram, assustaram um pouquinho, mas depois na mesma hora já estava tudo bem. Eu acredito que no interior deles, né, deve ter ficado um pouquinho abalado e meio assim... Acredito que foi uns dias para eles aceitarem melhor, mas ali na minha frente, acho que por me amarem, eles demonstraram total normalidade. Mais uma pergunta respondida. Tchau!